Olá, novamente, então, seguindo aqui a leitura que aconteceu na Casa Espírita, entramos no capítulo 15 e o título é O Bem Vitorioso. Óbvio que quando a gente lê um livro, né, é bem provável que no final o bem tenha a sua vitória. E realmente, então depois de todo o ataque da última tentativa que eles fizeram, foram recolhidos a maioria e alguns retornaram para a cidade das sombras, né? Fugindo da proteção divina, fugindo da proteção das entidades superiores daquele centro espírita. Agora vamos seguir aqui os últimos 2 capítulos que ficam para a gente terminar esse livro e ver o que finalizou. Então, as horas correram trazendo a madrugada seguinte. Eles tinham marcado uma reunião no capítulo anterior, né? Então, neste aqui, provavelmente se dê a conversa da reunião. No centro, tudo já estava pronto para a reunião. Os amigos espirituais traziam na alma alegria profunda. As entidades superiores cantavam felizes. Enfim, a casa espírita voltara a respirar ares de fraternidade e união. Os tarefeiros encarnados puderam trabalhar, naquele dia, sem o indesejável processo de infiltração. Em tudo pairava uma relativa tranquilidade. Os convocados aos poucos se apresentavam. Médiuns em grande quantidade adentraram o salão principal. Entrevistadores, passistas, expositores, dirigentes, dialogadores, elementos de apoio, evangelizadores, mocidade, os companheiros do Departamento de Apoio à Família, os responsáveis pelas obras sociais, bem como seus cooperadores, os ajudantes do bazar, os grupos de apoio às gestantes, as companheiras da costura, o grupo de teatro, o coral, a diretoria do centro e muitos outros. Olha todas as atividades que tem no Centro Espírita. Às vezes a gente vai a uma reunião pública, onde vai ali, escuta uma palestra e toma um passe, né? Quem só frequenta a reunião pública, acho que o Centro Espírita é aquilo ali. Mas na verdade ela tem vários setores para a caridade. Então eu vou, né, repetir aqui, porque além os entrevistadores, que são os que fazem o atendimento fraterno, os passistas, né, que são, no caso, os magnetizadores, os que fazem os atendimentos, os tratamentos para cura, para os expositores que fazem as exposições, as palestras, dirigentes, dialogadores que trabalham nas reuniões mediúnicas, dialogando com os espíritos que se manifestam através dos médiuns, os elementos de apoio todos, porque existem os médiuns e existem outros trabalhadores, outros médiuns, no caso, outros trabalhadores na reunião mediúnica que não são médiuns, mas que dão o apoio necessário para que a reunião se torne consistente. Então precisa de, não só numa reunião mediúnica, não só necessita de médiuns ostensivos. Então todo aquele que quer participar de uma reunião mediúnica e não é médium, ele pode participar também como apoio, através das orações, das vibrações, das energias doadas, principalmente dos fluidos que são gerados ali, que precisam de bastantes fluidos magnéticos ali para doar tanto para os espíritos que se manifestam quanto para os médiuns que perdem bastante fluido numa manifestação. Então, os evangelizadores, para quem trabalha, para centros espíritas que trabalham com crianças, a mocidade, né, os companheiros do Departamento de Apoio à Família, então tem um departamento que ajuda as famílias que estão com problemas, os responsáveis pelas obras sociais, questão de doação de alimentos e roupas, e outros cooperadores, também aqueles que ajudam no bazar, porque todo centro espírita precisa de algum meio de atividade financeira para sustentar ele, então brechós, feiras, né, de usados e tudo mais, os grupos de gestante, as companheiras da costura, né, teatro, coral, sem falar na direção, na equipe diretiva.
Então, os presentes guardavam certa expectativa, espiritualmente registravam certas informações sobre o processo de infiltração e, verificando a transformação fluídica do ambiente, davam graças a Deus pelo reequilíbrio adquirido. A grande sala resplandecia em luzes que partiam do coração de muitas entidades amigas. O relógio marcava 3 horas da madrugada. A equipe socorrista terminava de atender os casos de amparo. Antônio apresentou-se no salão pontualmente, ladeado por Márcia Boaventura, que assumiu lugar à mesa junto ao benfeitor, assim como Castro e Israel. Alguns dos encarnados presentes ficaram espantados de ver a posição que a tão falada entrevistadora-chefe ocupava espiritualmente. Trazendo na alma humildade plena, Antônio perpassou o olhar amoroso pela valorosa assembleia, como que registrando no coração a figura de cada um dos presentes. Elevou os olhos lúcidos para o mais alto, como se buscasse comunhão com esferas superiores, transmitindo em seguida estas amorosas palavras. A questão da Márcia Boaventura de ter assumido um lugar na mesa junto aos benfeitores significa que ela, encarnada, era apenas uma pessoa trabalhadora do centro que fazia o seu papel, mas era um espírito mais elevado, que também fazia formação, fazia parte da formação dos trabalhadores da espiritual da casa. Caros irmãos, em Jesus, que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. Nossa casa de fato passou por momentos tortuosos, situações difíceis e perturbadoras. Todavia o Senhor da vida não nos desamparou. Júlio César investiu contra nós e com a graça de Deus conseguimos resistir bravamente. É verdade que sofremos alguns prejuízos, nosso trabalho foi acometido de severa perturbação, mas o importante é que mais uma vez vencemos sob as bênçãos de Deus. Essa nossa reunião é também uma oportunidade de refletirmos e aprendermos sobre os acontecimentos ocorridos em nossa casa. Nesse processo de infiltração, muitas almas tiveram o coração transpassado pelos cravos da maledicência, pelos espinhos da perseguição moral, da inveja, do orgulho, da intolerância. Dessa forma, temos o seguinte saldo. Assim como a espiritualidade inferior fazia as listas, do que estavam conseguindo, os espíritos, os mentores da casa, os trabalhadores também têm a sua organização. Então, eles foram passar o que foi acometido nesse período. Então, dessa forma, temos o seguinte saldo. Cerca de 50 pessoas abandonaram nosso núcleo cristão. Entre elas, a que mais nos preocupava é Maria Souza, que edificou um pequeno grupo que se diz espírita para a realização de cirurgias espirituais sob o comando de entidades fascinadoras, trevosas e zombeteiras. Aproximadamente 12 expositores deixaram as tarefas impelidos pelos invasores. 15 companheiros experientes no passe deixaram de cooperar na fluidoterapia. Mais de 300 cooperadores nos mais variados setores da casa deixaram se envolver nas obsessões simples, tornando-se intermitentes nas tarefas. Nas obras sociais, o abandono foi de 20 trabalhadores. 5 dirigentes de grupos mediúnicos igualmente pediram afastamento. Resta ainda uma multiplicidade de casos em tratamento. De nossa parte, estaremos ajudando-os a se libertarem dos processos obsessivos causados pela incúria no comportamento humano. Estes deixaram-se contaminar pelo processo de infiltração de maneira lamentável e muitos estão se perdendo, não passaram nas provas. Quanto a nós, continuaremos oferecendo a eles o socorro necessário, respeitando-lhes, obviamente, o livre-arbítrio. Os que souberem aproveitar esse processo para testemunhar o Evangelho de Jesus, certamente crescerão em espírito. Estaremos orando por aqueles que faliram nesse processo, a fim de que retornem para o caminho da verdade. Contudo, o mais importante é que estamos continuando o nosso trabalho.
Se hoje podemos estar reunidos em tranquilidade, devemos ao labor executado em conjunto entre a realidade espiritual e a material. Graças à nossa sintonia, os inúmeros esforços aos companheiros encarnados verdadeiramente cristãos é que podemos comemorar a vitória sobre nós mesmos no campo dos sentimentos. Para que processos como este sejam vencidos, é mister permanecermos no Evangelho do Cristo, que assegura: aquele que quiser ser o maior deve ser o menor e o servidor de todos. Se agirmos assim sempre, nossa casa espírita estará protegida. Se, pelo contrário, trabalharmos pelo orgulho e pela vaidade, quando o eu está à frente do nós, abriremos brechas aos inimigos do amor. Sempre que o personalismo não é evitado, decretamos nossa derrota ante a própria consciência e as leis divinas, atrapalhando o serviço do Senhor, entravando o nosso progresso. Doravante, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva, a fim de que a nossa sagrada casa possa continuar representando os interesses de Deus no planeta. Toda vez que nos apagamos, sempre que colocamos o ideal cristão acima de nós mesmos, estaremos naturalmente protegidos contra os ataques das trevas. É imprescindível vencermos a nós mesmos, visando ao bem comum, exaltando através das atitudes humanas os ensinos do Cristo. Toda vez que pudermos libertar uma alma que seja, uma criatura sequer das regiões sofredoras, já nos sentiremos felizes, cumprindo os desígnios divinos. O mentor amigo direcionou o olhar para Márcia Boaventura, que estava aninhada de luz. Notava-se claramente a posição superior que ele ocupava em espírito, e completamente emocionada, o amigo espiritual dirigiu-lhe as seguintes palavras: no mundo, poucos valorizam o momento do testemunho, poucos sabem aquilatar os sofrimentos. Muitos na Terra desconhecem o quanto a criatura humana pode crescer renunciando a si mesma em benefício do outro, ou de uma causa. Num planeta de provas e expiações, essas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. O Senhor da vida tudo sabe, através de suas leis, e é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo em benefício dos filhos de Deus, espiritualmente granjeiam tesouros de bênçãos e progressos espirituais. Dessa forma, não percamos tempo, valorizemos a casa espírita como um templo sagrado onde a ordem e a fraternidade precisam ser mantidas a qualquer custo. Assim, testemunhemos o Evangelho, quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais nos apagarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos estaremos de Deus. Teremos que ouvir isso aqui muitas e muitas vezes, para a gente tirar os nossos egos, né, os nossos orgulhos, as nossas vaidades. Não é fácil, mas adquirir a consciência de que isso é o que vai me fazer crescer se torna mais fácil. O ambiente fora invadido por vibrações ternas que partiam do mentor, e de maneira afável, o dirigente da casa, descendo da tribuna, dirigiu-se para as primeiras fileiras, onde Daniel, Elvira e Gonçalves acompanhavam o discurso completamente emocionados. De certo modo, sentiam-se envergonhados, mas o mentor espiritual, abrindo os braços, aconchegou-os junto ao coração, tecendo estas considerações. Meus irmãos, não há motivo de vergonha, não se sintam humilhados. Todos nós na Terra já erramos na jornada. O momento agora é de coragem para recompor com o bem os anos dedicados à prática da maldade. Somente com esforço íntimo é que conquistamos a verdadeira liberdade. Vocês terão novas oportunidades e em breve poderão reencarnar. Nós, contudo, não os abandonaremos. Estaremos ligados por laços do pensamento. Agora é preciso evitar a autocompaixão a fim de que não destrua os propósitos superiores. É preciso muita coragem e resignação para enfrentarem o próprio destino.
O Senhor é conosco sempre. Sentirmos penas de nós mesmos só atrapalha o percurso, né? Então, o que nós temos que entender, se erramos, termos consciência de que somos espíritos inferiores ainda, erramos e vamos errar muito, mas ter a condição de dizer assim, eu errei e pretendo acertar a partir de agora. Então, aí é um momento que a gente dá o próximo passo, porque sentir pena, sentir culpa, ficar agarrado a esse erro só me faz permanecer na mesma situação. E a ideia não é essa. Então, como ele diz ali, é preciso muita coragem e resignação para enfrentar o próprio destino. Tá? E voltando para a tribuna, o mentor amigo anunciou: o processo de infiltração acabou. Contudo, não estamos livres de novas investidas. No mundo de provas e expiações, o bem deverá sempre dar exemplo àqueles que ainda se demoram na ignorância. Por isso, no trabalho espírita, vigilância e caridade são as trancas para evitar a invasão das trevas. Todavia, nosso trabalho de socorro espiritual apenas começa. É preciso socorrermos Júlio César. O que? Perguntavam assustados alguns companheiros encarnados, desdobrados do corpo. Vão resgatar aquele que nos atormentou durante tanto tempo? Ouvindo as colocações, o mentor considerou: a justiça caminha junto com a misericórdia divina. Esse amor infinito que emana de Deus solicita-nos ajudar-nos uns aos outros. É necessário resgatá-lo das regiões sofredoras, conduzindo-o à reencarnação, para que ele também, assim como nós, tenha a oportunidade de reabilitação. Lembremo-nos de que é imperioso colocarmos o Evangelho em ação. Terminada a exposição, o Espírito Superior fez prece fervorosa, escolhendo dentre sua equipe de socorrista os tarefeiros espirituais para o delicado socorro ao mandante das sombras. No campo da preparação, o mentor disse aos seus cooperadores: amigos, é necessário estarmos revestidos de íntima compaixão a fim de ampararmos nosso irmão. Haveremos de levar conosco Márcia Boaventura, Daniel, Gonçalves e Elvira, que haverão de nos ajudar no campo da argumentação. Entidades respeitáveis se interessam por ele particularmente. Do mais alto partem ordens. Nenhuma ovelha será perdida. Esse sentimento que tem que se adquirir para conseguir fazer algum resgate, principalmente os médiuns que trabalham em reuniões mediúnicas, né? Para os trabalhadores que trabalham nessas reuniões mediúnicas, a questão de não ficar sentimentos reservados a justiças, né, dos homens. Ah, mas ele fez tanto mal, como é que a gente vai lá resgatar? Deixa que sofra um pouco. Então, esse tipo de sentimento a gente não pode ter. Esperar que o outro sofra, que o outro pague, que o outro, né, resgate as dívidas deles. Não. Tem que haver a assistência, o amparo, aquelas almas perdidas, né? Nenhuma ovelha será perdida. É necessário o resgate de todos, não importa o que tenham feito. Mas antes de se dirigir para os campos trevosos, Antônio aproximou-se dos companheiros administradores do centro no âmbito físico, dizendo-lhes: Castro, meu amigo, Jesus acalmou mais essa tempestade. Ninguém melhor do que tu para saber das dificuldades da administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuares no ideal. Fraquejaste algumas vezes, deslizaste no caminho, mas são atitudes compreensíveis diante das tuas intensas realizações. Entretanto, companheiro, lembra-te que o exemplo deve vir do alto. As maiores renúncias e os maiores desprendimentos devem partir de ti. Sei que teu coração sofreu duramente com esse processo, entretanto, vê que Márcia Boaventura, suportando pacientemente as investidas das sombras, granjeou admiração, respeito e uma posição espiritual digna daqueles que se humilham na terra. Quem poderia imaginar as privações desta irmã, as torturas suportadas para libertar o marido? Se aceitasse a administração deste incalculável tesouro, é natural também que prestes contas periodicamente do lucro e do prejuízo.
Na economia de Deus, só há lucro verdadeiro quando o Evangelho salda os débitos do passado e multiplica as disposições de servir, sob os rendimentos da união e da fraternidade. O prejuízo, contudo, aparecerá sempre que não investimos nos ensinos do Cristo. Vai, meu irmão, continua sendo bom administrador, o mordomo fiel, a fim de que esta casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do teu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão, das nossas esperanças de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do teu manual de trato com as pessoas humanas. Segue confiante, vencemos, o Senhor é por nós. Aproximando-se de Israel, continuou: rendamos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei também o quanto isso te custou, a maledicência, a ironia, o sarcasmo das mentes enfermas, recusando entender-te os propósitos. Bem sei que tua alma foi rasgada por lâminas afiadas, mas o importante é que o coração da instituição permanece saudável. Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo, quando pensando na casa, renúncias e calas, aguardando o momento oportuno onde tuas colocações não farão proliferar a discórdia e a desunião. Segue confiante, na certeza de que amigos do mais alto te sustentam. E quando te sentires angustiado diante de situações inusitadas, quando tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos intangíveis te sustentarão, que corações amigos te compreenderão e que uma pleiade de espíritos benéficos te haverão de inspirar. Continua, portanto, zelando pela pureza doutrinária, evitando o personalismo, estimulando os estudos simples que abrangem a maioria, para que a simplicidade que nos caracteriza continue nos permitindo avançar cada vez mais. Após essas fraternas orientações, os três amigos abraçaram-se, desejando uns aos outros êxito nas tarefas. Terminada a improvisada confraternização, o mentor, acompanhado dos tarefeiros socorristas, dirigiu-se para as regiões sofredoras na busca de um diamante bruto. E aí se dá, então, a busca por Júlio César no próximo capítulo. E último deste livro, que estarei lendo em breve. Até mais.